Por que a alma escolhe esquecer sua origem? Qual o papel do esquecimento como ferramenta de aprendizado e expansão nesta realidade tridimensional? Antes de cruzar o limiar da existência física, a alma faz um pacto sagrado. Ela aceita esquecer o quem realmente é. Essa decisão não é um erro, tampouco um castigo, é um ato profundo de coragem. A alma, em sua sabedoria ancestral, sabe que mergulhar no esquecimento é a única forma de experienciar verdadeiramente a dualidade, o contraste, a escuridão que permite reconhecer a luz. O véu do esquecimento, então, é tecido com fios sutis de propósito. Ele encobre a memória cósmica, silencia a lembrança da origem divina e cria a ilusão de separação. Mas essa ilusão tem uma função sagrada: permitir que, mesmo na dor, na dúvida e na queda, o ser humano reencontre a centelha perdida e redescubra por si só que sempre foi luz. Esse contrato não é imposto, é escolhido. A alma compreende que, ao esquecer, ela poderá caminhar livremente, errar, amar, sofrer, criar e se transformar. Porque é na experiência crua e muitas vezes desconcertante da vida terrena que ela se expande. O esquecimento não é um castigo, mas um desafio divino. Lembrar-se de si mesmo em meio ao caos. Ao esquecer sua origem estelar, a alma abre espaço para o milagre do despertar. Aquele momento silencioso e poderoso em que algo vibra dentro do peito e sussurra: você não é só isso. Há algo mais. Sempre houve. E é quando esse chamado começa a ecoar, que o véu começa a se desfazer. Não de uma vez, mas em camadas, como neblina se dissipando com os primeiros raios do sol. Cada sincronicidade, cada intuição, cada sensação de já vivi isso, é um fio puxando o véu, uma rachadura na amnésia da alma. É assim que a lembrança retorna. Não como uma memória comum, mas como uma vibração que desperta o DNA adormecido e reacende a conexão com o todo. Estamos aqui para esquecer e depois lembrar. Esse é o grande jogo cósmico. O esquecimento foi o ponto de partida. O despertar é o caminho de volta. A alma, ao escolher esquecer, não se perde. Ela se lança em uma jornada cuidadosamente traçada. A travessia do esquecimento ao lembrar. Este é o ciclo essencial da experiência humana. Esquecer é o ponto de partida. Lembrar é o retorno. No meio existe o caminho, repleto de provas, encontros, quedas e revelações. Cada momento aparentemente banal, cada dor sentida, cada alegria inesperada é parte do roteiro perfeito onde a alma se redescobre. Nada é aleatório. Tudo é orquestrado para levar o ser de volta à sua essência. No início, a vida parece comum, linear. Crescemos condicionados por sistemas, vozes externas, crenças herdadas. Sentimos-nos separados do todo, do outro, de nós mesmos. É aí que a alma, silenciosamente, começa a apertar os nós internos. A inquietação surge, o vazio que nada preenche, a sensação de que há algo mais. Esse desconforto, muitas vezes interpretado como crise, é, na verdade, o primeiro passo do lembrar. A alma começa a soprar verdades antigas em meio ao barulho da mente. A jornada do lembrar não é feita de respostas prontas. É um caminho de escuta profunda. A alma envia sinais, sonhos vívidos, sincronicidades, encontros transformadores. Uma frase que ressoa no coração, um livro que cai das mãos de alguém como resposta. Aos poucos, o esquecimento se desfaz e a consciência se expande. Percebemos que somos mais do que corpo, mais do que história, mais do que nome. Somos consciência em movimento. Esse ciclo, esquecer, experienciar, lembrar, não é uma linha reta, ele é espiral. A cada volta, acessamos uma camada mais profunda de nós mesmos.
Lembrar não é apenas recuperar memórias de outras vidas ou realidades. É reconhecer no agora quem sempre fomos. Presença divina encarnada, consciência criadora, partícula do infinito. E quando lembramos, o mundo externo muda, porque nossa vibração muda. O que antes era sombra, agora se revela como convite à cura. O que parecia acaso revela-se plano. A jornada do esquecimento ao lembrar é o maior ato de amor da alma por si mesma. E quem escuta esse chamado não volta a dormir. O despertar da alma não começa com um grito. Começa com um sussurro, um leve incômodo no fundo do ser, como uma melodia esquecida tentando ser lembrada. É a alma que, após longos ciclos de esquecimento, começa a se mover, tímida, através das frestas do cotidiano. Ela não invade, ela convida. E esse convite pode vir de formas inesperadas, um vazio inexplicável mesmo diante de uma vida aparentemente completa, um cansaço que não é físico, uma saudade que não tem origem nesta vida. Quando a alma começa a sussurrar, a realidade ganha outro tom, mais denso, mais simbólico, mais profundo. Esses sussurros são os primeiros sinais do despertar. São percepções sutis que rompem o véu do automatismo. Você começa a notar o quanto estava anestesiado. Situações que antes eram toleradas tornam-se insuportáveis. Relacionamentos superficiais perdem o brilho. Há uma necessidade quase visceral por silêncio, por solidão consciente, por conexão com algo maior. E nesse silêncio, algo desperta. Uma lembrança vaga de quem você realmente é. A alma sussurra através da intuição, aquela voz suave que não grita, mas insiste. Através dos sonhos, onde outras realidades se apresentam. Através de encontros casuais, que trazem mensagens precisas. Ela sussurra quando você se emociona sem razão aparente, quando algo que você nunca leu parece te lembrar de algo que você sempre soube. Quando você sente que precisa mudar de direção sem saber exatamente por quê, à medida que esses sinais se intensificam, a alma se fortalece. E o ego, que sempre precisou de controle, começa a ceder. Há uma luta interna entre o velho e o novo, entre o personagem construído e a essência esquecida. Mas se você ouvir com atenção, perceberá que os sussurros se transformam em guia. A vida se torna mais simbólica, mais sincronizada. O mundo exterior começa a espelhar o movimento do interior. Esses sinais não são aleatórios. Eles são convites. Convites da própria alma para que você se lembre de quem é, de onde veio e por que está aqui. Quando a alma começa a sussurrar, é porque ela está pronta para guiar, e tudo o que ela pede é que você escute. Chega um momento em que o mundo lá fora começa a perder a nitidez. As conquistas, os títulos, os papéis sociais. Tudo que antes era motivo de orgulho ou busca constante começa a parecer vazio, quase sem propósito. É como se algo dentro de você desligasse o som das distrações externas. Não se trata de desinteresse pelo mundo, mas de um chamado silencioso, vindo de dentro, que clama por algo mais profundo, mais verdadeiro. Esse é o chamado interior. E quando ele começa a ecoar, nada lá fora parece mais fazer sentido. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se profundamente só. Pode estar realizando metas, mas com a sensação de que está apenas marcando o tempo. A vida que parecia certa, segura, estruturada, começa a revelar rachaduras. É o início da desconstrução do falso eu, aquele que foi moldado para agradar, pertencer, sobreviver. E quando esse falso eu começa a ruir, o verdadeiro começa a emergir, mesmo que ainda de forma sutil e confusa. O chamado interior não é racional. Ele não tem lógica linear. Ele surge como uma inquietação constante, uma sensação de que há algo mais, algo que você precisa lembrar, algo que precisa viver, mas que não está
nos caminhos convencionais. Esse chamado pode te tirar do emprego, do relacionamento, da cidade. Mas, acima de tudo, ele te tira do personagem que você acreditou ser. Ele te convida a mergulhar em si mesmo, onde todas as respostas repousam em silêncio. É comum resistir. A mente quer segurança, explicações, garantias. Mas o chamado da alma não oferece nada disso. Ele pede entrega. Pede coragem para soltar o conhecido e caminhar na neblina da incerteza. E é nessa neblina que você começa a encontrar partes de si que estavam adormecidas. Dons esquecidos, verdades não ditas, sentimentos profundos que estavam soterrados sob o peso das obrigações externas. Quando nada lá fora faz mais sentido, é porque o verdadeiro sentido está se formando dentro. E mesmo que tudo pareça colapsar, o que está desmoronando é apenas o que não era real. O chamado interior é o início de uma nova vida, uma vida guiada pela alma, não pelo medo. Uma jornada onde o mapa é sentido, não visto, e onde o destino é, finalmente, o reencontro com sua essência. À medida que a alma começa a despertar, algo extraordinário acontece. Fragmentos de memórias que não pertencem a esta vida começam a emergir. Não são lembranças lineares, como cenas de um filme, mas sensações profundas, reconhecimentos, súbitos, percepções que atravessam o tempo e o espaço. É como se uma parte adormecida em nós começasse a sussurrar: "Você já esteve aqui antes." São as memórias cósmicas, lembranças da alma, registradas no campo quântico da existência, que transcendem o corpo, a mente e a identidade atual. Essas memórias não vêm da lógica, mas da vibração. Às vezes, surgem como uma conexão inexplicável com um lugar, uma pessoa, um símbolo ou um conhecimento que você sabe, mas nunca aprendeu. Outras vezes surgem em sonhos vívidos, em meditações profundas ou em momentos de silêncio absoluto. São fragmentos de quem você foi, mas mais ainda, de quem você sempre foi além das formas. Consciência pura, viajante do cosmos, centelha do todo. O despertar dessas memórias cósmicas não serve para nos prender ao passado, mas para nos lembrar da vastidão que somos. Ao acessar esses fragmentos, começamos a desconstruir a ilusão da separação, da limitação, da pequenez. Passamos a compreender que essa vida é apenas mais uma página em um livro eterno e que nosso ser não começou no nascimento nem terminará com a morte. Isso muda tudo. A urgência desaparece, o medo se dissolve, a existência se expande. Essas memórias trazem também uma sensação de missão, um chamado para expressar algo que ainda não foi totalmente revelado no mundo, um dom, uma mensagem, uma vibração específica que só você pode ancorar aqui, agora. É o que os antigos chamavam de lembrança da origem, o momento em que a alma reconhece sua linhagem estelar, sua conexão com planos superiores e sua escolha consciente de estar aqui neste exato momento da história da Terra. É importante não tentar forçar essas lembranças. Elas não vêm da mente, mas do coração em estado receptivo. Quando você se alinha com o silêncio, com a presença, com a intenção pura de se lembrar, elas surgem. E cada fragmento que chega é como uma peça do quebra-cabeça cósmico da sua identidade real. Uma identidade que não cabe em rótulos, dogmas ou narrativas lineares. Uma identidade luminosa, infinita, consciente, que sempre foi e sempre será. Muitos acreditam que o despertar espiritual é um momento mágico, repentino, como se um interruptor fosse ligado e tudo, de repente, fizesse sentido. Mas a verdade, que poucos falam, é que o despertar raramente é rápido e quase nunca é confortável.
Na maioria das vezes, ele se manifesta como um colapso interno, um desmoronar silencioso de tudo aquilo que você pensava ser. É uma travessia, um mergulho no caos da alma, onde antigas dores, crenças, feridas e ilusões vêm à tona, pedindo para serem vistas, acolhidas e finalmente libertadas. Essa jornada pelo caos não é castigo, é depuração. A alma, ao começar a recordar quem é, precisa soltar as camadas que construiu para sobreviver neste mundo. Máscaras caem, relacionamentos se desfazem, carreiras perdem sentido, o que antes te sustentava emocionalmente começa a parecer vazio. E nesse vácuo existencial nasce uma dor que não pode ser ignorada. É o chamado mais profundo, o de encontrar o que é real além do que foi condicionado. O caos interno é um processo sagrado, ainda que pareça destruidor. Ele te arranca das zonas de conforto e te empurra para o abismo. Não para te punir, mas para que você descubra que pode voar. É no meio da confusão, da incerteza e da perda que os primeiros lampejos da luz autêntica começam a surgir. Você passa a perceber que não está se perdendo, está se despindo, não está em colapso, está em reconstrução. O ego resiste. Ele quer respostas rápidas, quer controle, quer manter o que é conhecido. Mas a alma tem outro tempo. Ela opera na espiral, no processo, no mistério. Por isso, o despertar exige entrega. É preciso confiar. Mesmo quando tudo parece sem sentido, é preciso silenciar. Mesmo quando a mente grita por lógica, é preciso sentir. Mesmo quando o coração parece dilacerado. Porque é aí, nesse ponto de rendição profunda, que a verdadeira luz entra. Essa travessia é única para cada ser. Não há mapas prontos. Há apenas um caminho intuitivo, guiado por sinais sutis, encontros sincronísticos e verdades que ressoam no peito. E quanto mais você honra essa jornada, mesmo nos dias escuros, mais você percebe que o caos não é o fim, é o portal. É ele que prepara o terreno para a real integração da consciência desperta. A borboleta só nasce depois que a lagarta se dissolve por completo. Quando a alma começa a despertar, algo profundamente transformador acontece. O véu que encobria o propósito começa a se dissolver. Durante muito tempo, você pode ter sentido um vazio, uma inquietação sem nome, uma sensação de estar fora de lugar, mesmo quando tudo parecia estar certo. Esse sentimento, muitas vezes confundido com ansiedade ou desânimo, era apenas o chamado do propósito soterrado, a missão que sua alma trouxe para esta existência, mas que foi esquecida ao entrar no jogo da vida humana. O reencontro com esse propósito não é necessariamente um evento explosivo. Às vezes, ele vem como uma memória sutil, uma emoção que ecoa em algo que você faz com amor, um talento que sempre esteve presente, mas que foi desacreditado ou abafado. É como se a alma sussurrasse: lembra disso? Você veio para isso. E aos poucos, a jornada externa começa a se alinhar com uma verdade interna que já existia muito antes de qualquer expectativa social. Esse reencontro é um momento sagrado. É quando você percebe que não está aqui por acaso, que cada desafio vivido, cada dor enfrentada, cada aparente desvio, fazia parte de uma arquitetura invisível moldada para te levar até esse ponto de reconexão. O propósito não é algo que se inventa, é algo que se revela quando você começa a viver em coerência com sua essência mais pura. E não se trata apenas de uma profissão ou atividade. O verdadeiro propósito é vibracional. Ele está na frequência que você emana quando está em alinhamento com quem realmente é. Pode se manifestar como cura, criação, ensino, arte, cuidado, inspiração. Mas o mais importante, ele sempre vem acompanhado de um sentimento de presença, de sentido, de eu nasci para isso.
O propósito te move sem esforço, te expande, te transforma e transforma o mundo ao seu redor. O mundo atual precisa de almas despertas, conscientes do porquê estão aqui. E ao reencontrar o seu propósito, você se torna um ponto de luz ativa no campo coletivo. Sua missão pode não ser grandiosa aos olhos do mundo, mas será profunda aos olhos do universo. Porque quando uma alma cumpre o que veio fazer, ela acende uma trilha para que outras também despertem. A missão sempre esteve escondida. Não porque você não era digno de encontrá-la, mas porque ela esperava que você estivesse pronto para vivê-la com verdade. Quando a alma desperta, a realidade não muda apenas por fora, ela se reorganiza por dentro. Viver como uma alma desperta no mundo da matéria é uma dança sutil entre o invisível e o concreto, entre o eterno e o transitório. Não se trata de fugir da vida cotidiana, mas de encará-la com um novo olhar. Um olhar que percebe o sagrado nos detalhes, a sincronicidade nos encontros e a lição em cada desafio. A matéria deixa de ser um obstáculo e passa a ser o palco onde o espírito se manifesta. A nova realidade não é um lugar, é um estado de consciência. É quando você já não busca fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. É quando a necessidade de aprovação desaparece. E em seu lugar nasce uma serenidade silenciosa, que vem de saber quem você é, mesmo quando ninguém mais entende. O mundo continua o mesmo, mas você já não caminha por ele como antes. Você observa os movimentos externos sem se perder neles. Você age, mas sem apego. Ama, mas sem prisão. Constrói, mas sem esquecer de onde veio. Essa nova forma de viver traz paz, mas não ausência de movimento. Pelo contrário, a alma desperta é chamada a servir, a criar, a elevar. Você sente que é canal de algo maior. Suas palavras curam, sua presença inspira, sua energia afeta ambientes. E tudo isso acontece sem esforço. Porque a alma, quando desperta, não precisa provar nada, ela simplesmente emana. A coerência entre o que se pensa, se sente e se faz se torna o seu campo de poder. Viver como uma alma desperta também é um compromisso com a verdade, com a consciência, com a evolução. Não significa perfeição, mas sim presença. Você continua humano, com emoções, dúvidas, dias bons e ruins. Mas agora, tudo é vivido com propósito. Cada emoção vira portal. Cada obstáculo, um espelho. Cada decisão, uma escolha entre o medo e o amor. E você aprende mais do que nunca que ser espiritual não é flutuar acima da terra, mas caminhar nela com os pés firmes e o coração aberto. Esse é o retorno ao lar. Um lar que não é físico, mas vibracional. A alma desperta vive no mundo, mas não é mais dele. Ela serve, ama, transforma. E em silêncio inspira outras almas a também lembrar. Com gratidão profunda, encerramos mais essa jornada de consciência e despertar. Se essa mensagem tocou seu coração, te inspirou ou acendeu alguma centelha de lembrança dentro de você, curta o vídeo e compartilhe com quem também está no caminho do despertar. Sua presença aqui faz toda a diferença. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos que continuam desvendando os mistérios entre o visível e o invisível, entre o ser e o todo. E agora, na tela final, você encontrará 2 vídeos que se conectam profundamente com o que exploramos hoje. Escolha aquele que mais ressoar com sua alma. E siga a jornada. Nos vemos no próximo vídeo.